sérias, mas não tão sérias assim, que é o Enem. Exatamente, Enem. Cara, o Enem vem aí esse ano e a partir daqui pro resto das nossas vidas, imaginamos assim, né? São 2 dias de prova. Então a única dificuldade do ponto de vista biológico, que era uma excessiva carga de questões e de textos e em um curto tempo, agora a gente já começou a resolver. A prova do Enem de biologia, de ciências da natureza e que envolvem biologia, é muito fácil. De todos os vestibulares que tu pode vir a fazer, o Enem é o mais fácil de todos. Então eu sempre falo, um aluno do primeiro ano do ensino médio é apto a responder 80% da prova, porque os principais conteúdos são aqueles que são trabalhados normalmente nas escolas no primeiro ano, ainda bem. E a dificuldade das questões, se tu achas que os textos são longos, complicados, te dão uma aula, isso é verdade. Só que as questões assertivas para tu optar entre a correta e entre a incorreta, são muito fáceis, e com gráfico, eles adoram gráfico. É só olhar o gráfico tá te dando a resposta, o conhecimento é mínimo. Coisas fundamentais que tu tem que saber, questões de meio ambiente, poluição, ação do homem em relação ao meio ambiente. Então, ecologia é uma das coisas que mais cai, conteúdo normalmente estudado no primeiro ano. As relações ecológicas entre os seres, as doenças que podem vir a ser causadas por questões ambientais, principalmente com a ação, com um depósito aí de esgotos em locais em que as pessoas tomam banho ou consomem água, emissão de poluentes no ar, e a gente tá ligado que isso também é um conteúdo da geografia. Então, gente, ecologia fundamental sempre cai. Célula, as questões básicas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, uma ou outra de transporte de membrana, as funções da organela, objetivamente, tem vídeo aqui, organelas citoplasmáticas, em 5 minutos tu descobre a função de cada organela, isso sempre cai. O núcleo celular, a função do DNA, divisão celular, mitose, meiose, em que células acontecem, diferença de célula somática para célula sexual, a diploide, haploide, questões bem básicas, nada de complicação, tá? Outra coisa é saber o vírus, a estrutura viral, que é proteica e material genético, as doenças virais, as DSTs, as doenças bacterianas, mas tudo muito objetivo, tá? Muito simples, nada de complicação. Botânica, a classificação, quando muito, 1, 2 questõezinhas de classificação ali das plantas, o funcionamento delas, o tipo de seiva, nada muito aprofundado em relação à botânica. Zoologia também bem pouquinho, os filos, a diferença dos 5 reinos, é fundamental saber a classificação das espécies, os 5 reinos, exemplos de cada ser vivo nesses reinos, sim. Mas profundamente, o filo da zoologia, eles não costumam ser muito específicos, não. Beleza? Então, tem que ter esse apanhado geral. Genética, uma questãozinha básica de primeira lei, né? Nunca vai ter uma coisa muito rebuscada. Então, basicamente isso, né? Ele vai andar aí pelos universos da citologia, questões básicas, ecologia profundamente, análise de gráfico verdadeiramente, mas muito fácil. A biotecnologia genética, eles te ensinam um pouquinho sobre biotecnologia, mas as questões da aplicação dessa biotecnologia são bem fáceis, beleza? Fica tranquilo, tenha paciência de ler a questão e de pensar antes de marcar. Lendo direitinho, tu vai ver que a resposta é quase que chama o cristal, seduz com gestos simples e é simplesmente impossível não ir adiante. Por mais que ouça avisos sobre sua personalidade forte, dominante, só quem prova ver. Delirante, um toque seu, basta pra envolver. Então é basicamente isso aí. E com calma, tranquilidade, ler bastante, pensar que de tudo tu tem que entender a ação da biologia no planeta, saúde humana, fundamental, questões ambientais, e é isso aí, fica bem tranquilo, gabarita parte das questões de biologia e tudo vai ficar mais fácil, beleza? Sem preguiça de ler, tá bom? Boa